Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Vou fazer com vocês a correção das atividades de inglês da segunda semana do PET 2. Antes de começarmos, quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações e deem o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Então vamos lá. O objetivo deste PET é a recepção e a produção de textos orais e escritos de gêneros textuais variados, além de estabelecer relações entre informações não verbais e verbais na compreensão de textos e reconhecer as características básicas dos vários gêneros textuais. A partir da página 166, temos o início das atividades com a charge sobre overdoses tecnológicas. Na imagem, podemos ver uma pessoa com a expressão de desespero, correndo de um celular. Logo aqui abaixo, nós temos a seguinte frase: eu só quero alguns minutos de paz e sossego. Me deixe em paz. Vamos às questões. Que tipo de texto é esse? Este é um gênero textual charge. Em quais meios de comunicação esse tipo de texto geralmente é encontrado? Jornais, revistas e internet. Qual o tema central do texto? Estresse causado pelo excesso de tecnologia. Questão de número 4. De acordo com o texto, qual a relação entre o homem e a máquina? Relação de dependência e estresse, pois o homem se tornou dependente e viciado no uso da tecnologia em todos os aspectos da vida. Questão de número 5. Para os fins a que esse texto se propõe, as informações não verbais, que são as imagens, ajudam a compreender as informações verbais? Sim, pois a imagem já nos dá a ideia central sobre o tema abordado. O homem está fugindo do aparelho celular e de tudo que ele representa. Questão de número 6. Fale um pouco de sua realidade em relação ao tema abordado. Então, essa aqui é resposta pessoal. Tópicos, habilidades, funções sociocomunicativas do imperativo. Usos sociocomunicativos dos vários tipos de presente. Simples, contínuo e perfeito. Então, aqui. Número 1. Considerando a oração Leave me alone, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to live? Então, ele está conjugado no verbo do imperativo. Aí, logo aqui abaixo, está nos pedindo para justificar a sua escolha. Como na língua portuguesa, utiliza-se o modo imperativo em inglês para dar uma ordem, fazer uma sugestão, um pedido ou dar instruções. As frases no modo imperativo em inglês não possuem um sujeito, ou seja, não é informado na frase quem está dando a ordem, fazendo um pedido ou dando uma instrução. Número 2. Em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Se for preciso, faça um estudo de seu livro didático na internet ou no caderno. Deve ser usados em anúncios publicitários, receitas, pedidos, conselhos, ordens, orações, manual de instrução, convites, placas de trânsito. Número 3. Qual é a estrutura desse tempo verbal? Utiliza-se o verbo sem a partícula to para montar uma sentença no imperativo, além de não ser necessário informar o sujeito, pois entende-se que este receberá a ordem, sugestão ou conselho implicitamente. Número 4. Escreva a oração Leave me alone na forma negativa. Don't leave me alone. O que a figura nos diz? Então, nós temos essa frase aqui, Don't be afraid to dream. Então, o que esta imagem nos diz? O que essa figura nos diz? Tradução, não tenha medo de sonhar. Questão número 6. Em qual tempo está conjugado o verbo to be? Então, ele está conjugado no modo imperativo. Qual sua opinião em relação ao que diz a figura? Então, esse aqui, a resposta é pessoal. Questão de número 8.
Considerando a oração da charge I just want a few minutes of peace and quiet, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to want? Então, ele está conjugado no presente simples. E aqui logo abaixo nos pede para justificar a escolha, por que a gente escolheu essa alternativa. Então, justificando a oração, então no caso essa oração aqui, ela encontra-se no simple present, porque temos a seguinte formação: sujeito, verbo principal e o complemento. Usamos o simple present para demonstrar um desejo e ações habituais. Questão de número 9. Em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Se for preciso, faça uma pesquisa no seu livro didático, no caderno ou na internet. Então, o simple present, que é o presente simples, ele deve ser utilizado para expressar uma verdade universal. Ações habituais, situações e fatos atuais, assim como gostos, sentimentos, desejos e opiniões. Número 10. Qual a estrutura desse tempo verbal? Então, aqui eu coloquei para vocês as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. A afirmativa é formada pelo sujeito, verbo principal, sendo que ao ser conjugado na terceira pessoa do singular, precisa do acréscimo das partículas S, IES ou ES. Aí eu coloquei um exemplo: She drinks a glass of milk every day. Negativa. Ao formar frases negativas no simple present, é necessário acrescentar o verbo auxiliar do mais o not. Aí a forma contraída vai ser don't. E no caso da terceira pessoa do singular, utiliza-se o does mais o not. Forma contraída doesn't. O exemplo: You don't ou do not need to your test today. Interrogativa. Ao formar frases interrogativas no simple present, é necessário colocar o auxiliar antes do sujeito na frase. No caso da terceira pessoa do singular, será utilizado o does. Exemplo: Do they know about this? Questão de número 11. Escreva a oração I just want a few minutes of peace and quiet na forma negativa. I don't just want a few minutes of peace and quiet. Então, o don't vem aqui logo depois do sujeito. Número 12. O que a figura abaixo nos diz? All we need is love, tradução, tudo o que precisamos é amor. Questão de número 13. Em qual tempo está conjugado o verbo to need? Como ficaria a frase se substituíssemos o pronome we por she? Está conjugado no simple present e substituindo we por she ficaria all she needs is love. Ok, pessoal? Foi isso. Até a próxima.